Olá, meu nome é Andressa Germano, sou fundadora do Histolives. A equipe Histolives tem como objetivo difundir a educação sobre o nicho de anatomia patológica. Acreditamos que a área pode tornar-se mais conhecida e valorizada. Para isso, colocamos novos conteúdos nesse canal todas as segundas-feiras. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se e ative o sino no YouTube. Aí tem uma pergunta aqui da Aparecida Alves, ela é professora de histologia na UFRJ. Ela gostaria de obter mais informação sobre a forma de resfriar o bloco, que você comentou desse resfriamento, Ok. então ela quer mais detalhes sobre isso, como ela pode melhorar. Bom dia. Então, professora, no laboratório em que eu trabalhava na parte de diagnóstico, normalmente, como a demanda exige, normalmente esses laboratórios eles têm as placas de resfriar os blocos. Quando a gente trabalha na universidade, a gente sabe do defasamento científico e de toda a falta de estrutura, a gente tem que recorrer a famosa balbúrdia. Então, eu mantinha os meus materiais num congelador freezer de geladeira, por alguns 15 minutos. Esse material vai estar totalmente resfriado aí nesse período. E aí, depois eu pegava formas de gelo, colocava lá do lado do micrótomo, onde eu estava cortando, e mantinha esse material em contato com a forma de gelo, para ele não perder a temperatura e eu manter ele resfriado. Excelente, é isso mesmo. Uma coisa que eu faço também é que às vezes você vai cortando e aí você precisa fazer vários cortes e ele vai esquentando com o tempo. Você pega um cubo de gelo com o micrótomo preso, né? Você vai passando nele, deixa esfriar um pouquinho e depois você volta a cortar. Funciona super bem. Ou você pode usar forma. Pessoal, quando tinha uma demanda muito maior, você congela uma forma e faz uma placa de gelo. De isopor, né? Isopor exatamente. Dá para fazer. Isopor, e aí você mantém. Tudo que você puder manter para produzir um gelo e manter esse material em cima, você pode estar aderindo. E a Cristiane Cordeiro, ela pergunta qual a melhor forma de descalcificar tecido e melhorar, né, os cortes histológicos. Essa pergunta é muito boa. Descalcificação. Ela é muito boa e complexa. Porque, assim, vai depender da mineralização desse material. Cada material ele vai ter um protocolo diferente. No laboratório, na pesquisa, eu não precisei trabalhar com nenhum tipo de material que precisasse, tivesse a necessidade de descalcificar. Mas no laboratório, o nosso padrão era o famoso hidróxido de amônio, ou EDTA. Então, vai depender do material que você vai estar trabalhando para você adquirir um protocolo adequado para trazer a descalcificação adequada para esse tipo de material. Exatamente. Não sei se vocês têm alguma coisa para complementar aí, mas vai de acordo com o material que você está trabalhando. E isso. O tempo também, você não pode... É um tempo adequado ali nessa solução. Exatamente. O que a gente precisa considerar é que você não vai ter o mesmo tempo. Se você está descalcificando uma medula óssea, não vai ser o mesmo tempo do que se você estivesse descalcificando um fêmur, né? Então, a literatura traz que a descalcificação à base de ácido, ela tem sido cada vez menos utilizada. Então, ácido nítrico é um dos maiores, assim, a gente utiliza muito na rotina diagnóstica ácido nítrico, né? A 7%, a 10%. E ele é prejudicial quando você chega na biologia molecular, principalmente, né? Então, de repente, precisa fazer os ensaios aí de genotipagem, acaba prejudicando, né, o exame. Então, o ideal é utilizar o EDTA. Qual o ponto negativo do EDTA? Ele demora, ele é muito mais demorado. Então, você preserva a morfologia. Porém, se o médico patologista ele está com pressa nessa descalcificação, isso não vai acontecer com o EDTA. Aí a literatura traz, o que nós temos utilizado hoje é o ETDA, que é inclusive um trabalho de um colega nosso, de um amigo, que é o do Dr. Dimitrios. O trabalho dele foi adicionar 2 tipos de tartarato de sódio e potássio e tartarato, no EDTA.
com um pouquinho de ácido clorídrico, mas aí bem fraquinho. E esse protocolo que vocês podem encontrar também tem aula aqui no canal Nisto Lives, tem a aula do professor Dimitrios, né? Falando sobre esse protocolo, e eu já testei, é muito bom. Ele é mais rápido do que somente o EDTA, mas não tão rápido quanto o ácido nítrico. Só que ele preserva morfologicamente, e quando você vai fazer lá os ensaios de imunohistoquímica e vai fazer lá os ensaios de biologia molecular, você não tem prejuízo no material. Tá? Então, essa é a minha dica aí para vocês utilizarem o ETDA. Tá bom? Eu faço também, às vezes o material chega para mim não, né? Eu que faço. E às vezes eu não, eu faço o processo inteiro. Mas às vezes eu não descalcifico muito bem e na hora de cortar não dá. E aí eu pego o bloco e eu coloco ele um pouco no ácido nítrico. Eu deixo ele lá descalcificando mais um pouquinho e aí você vai cortando. Ele volta a ficar rígido de novo, mas toda vez que você coloca um pouquinho no ácido nítrico, ele descalcifica mais um pedacinho. E aí você consegue tirar fitas melhores. Você fala na hora de... Você desbasta e aí coloca a face do bloco novamente no ácido, né? Ou no material que você tiver descalcificado aquele material. Sim, que aí eu não preciso voltar, fazer o processamento todo de novo, tirar para descalcificar. Essa o corte face não do sai bloco excelente não, mas dá para salvar. Ela ajuda bastante mesmo. Mas aí você não pode errar o corte, perder a fita, porque só vai estar naquela estrutura. Isso. Mas tem que ir. Exatamente. Aí o Guilherme Moreno, ele fala se deixar o bloco com um fragmento em contato direto com o gelo, que é aquela conversa do bloco já lá no micrótomo e da gente gelar esse bloco, se ele não hidrata o material. E aí é uma boa pergunta, porque aí vai de acordo com o seu gelo. Se você trabalha com uma placa refrigeradora, ela não vai fazer um gelo, olha o que eu vou falar, um gelo molhado. Não vai derreter e não vai sair água desse gelo. É como se fosse aquele gelo de freezer mesmo. Então, é um gelo que ele vai estar constante ali. Se o seu banho histológico não estiver próximo a essa placa, ela não vai derreter, ela vai manter aquela temperatura constante. Se você trabalha uma placa de gelo produzida que você fez, uma forma de gelo ali, obviamente que a água vai derreter. Então, eu sempre colocava um papel filtro. Eu coloco um papel toalha, um papel filtro ali, que não vai impedir a minha aderência, vai impedir a aderência do bloco com o gelo. Até mesmo porque o gelo, quando ele começa a derreter, ele pode grudar o material ali. E aí você vai puxar o bloco e o tecido vai ficar lá no gelo. Então, boa pergunta, porque daí você pode colocar um papel para impedir esse atrito com o gelo e o bloco. Sensacional, né, gente? Essa dica foi preciosa. Muito bom, muito boa dica.